Começa agora o programa Gente do Rio. É a desigualdade social que causa violência? População em situação de rua é caso de polícia? Como tornar os abrigos da prefeitura mais atrativos para que as pessoas queiram ir para lá e reconstruir suas vidas? Todas essas perguntas nós vamos responder agora, porque a minha entrevistada de hoje é a secretária municipal de assistência social, deputada e delegada Marta Rocha. Muito bem-vinda. Obrigada. Adorei a maneira como você apresentou o tema, porque com as suas perguntas você já demonstrou o quanto esse assunto é complexo e o quanto a gente tem que ter um olhar múltiplo quando a gente pensa na vulnerabilidade social. Exatamente. E polêmico, né? E como as pessoas, às vezes, têm ideias, de uma certa maneira, preconceituosa também. E isso tem a ver também com essa primeira pergunta que eu vou lhe fazer. Uma delegada na assistência social. Isso é um paradoxo ou pensar assim é um preconceito? Eu acho que pensar assim é um preconceito. Eu passei 30 anos na Polícia Civil, 20 anos trabalhando em delegacia. E eu costumo usar uma frase de Nelson Rodrigues que diz que no plantão de uma delegacia a gente vê a vida do jeito que ela é. Ali eu vi a desigualdade, ali eu vi a intolerância, ali eu vi exatamente a vulnerabilidade das crianças, das mulheres, dos idosos. Então ninguém passa pela Polícia Civil sem ser tocado por tudo isso. E ali eu também vi, né, e talvez isso tenha sido muito próprio desse olhar quando eu militava pessoalmente na defesa das mulheres vítimas de violência. Qualquer que fosse o cargo que eu estivesse, eu estava ali ajudando a construir, né, uma rede de proteção. Então, é um caso bem interessante. Você tem a mulher agredida, o RO é fundamental. A Delegacia de Mulheres existe desde 86, foi a primeira política pública desenhada especificamente para isso, mas não basta apenas o registro de ocorrência. Então, eu acho que o olhar da delegada possibilita a gente ver o problema na sua dimensão. Citando Nelson Rodrigues também, a vida como ela é, né? É na delegacia. É na delegacia que você vê, isso te dá. Então, acho que essa capacidade de ver o problema do jeito que ele se apresenta, né? Com todas as suas... E todos os conflitos dos seres humanos, exatamente, né? Com todos os seus conflitos e também com todas as suas dimensões. Então, acho que a gente, ao longo do tempo, foi preparando esse olhar. Eu nunca me imaginei estar onde eu estou, né, no cargo de secretária da assistência social. Mas eu acho que acho que aquilo que eu vivi na Polícia Civil me qualifica para ter talvez um diagnóstico, vou ser ousada de dizer, mais preciso, né, sem preconceito e entendendo, né, todo o que é necessário fazer para tirar as pessoas da vulnerabilidade social. Porque isso também não costuma ser uma visão muito rotineira da polícia, né? E aí eu lhe pergunto, a desigualdade causa a violência, causa a insegurança? A desigualdade social é que causa isso, ao seu ver? Eu acho que a desigualdade social é um componente que contribui para a violência. Então, assim, a gente não pode achar que as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, elas têm as mesmas condições que a gente tem de enfrentar a vida. Não é só isso, e a gente também não está aqui para tornar isso de uma maneira romântica. Isso não é romântico, isso é doloroso, né? Eu digo sempre que a minha irmã foi a primeira pessoa da nossa família a frequentar uma universidade. Eu fui a segunda. Eu consegui estar aonde eu estou hoje porque eu tive uma família estruturada, porque com todas as dificuldades eu tive uma boa escola pública. Então eu acho que é preciso fazer esse colchão de direitos e garantias, preparar, né, desde a primeira infância para que as oportunidades sejam diferentes e para que a gente possa evitar
a chegada no crime. Eu quero dizer com muito orgulho para ti que se o projeto dos CIEPs não tivesse sido terminado exatamente quando Darcy Ribeiro foi candidato ao governo e perdeu, a realidade dos nossos jovens seria diferente. E aí as pessoas, às vezes, a vulnerabilidade social é tanta, ou os conflitos familiares, que a pessoa acaba chegando na situação de rua. A pessoa em situação de rua é um caso de polícia? Não, a pessoa em situação de rua ela não pode ser um caso de polícia. Agora, a dificuldade de você lidar com esse problema é que você tem vários indicadores que levam a pessoa a estar na situação de rua. Hoje você tem as desavenças familiares, a própria questão da violência intrafamiliar, o uso muito intenso de drogas ilícitas, e aí o álcool, e lamentavelmente a gente já vê hoje cenas de uso de crack. Isso não é um trabalho da assistência social. Isso é um trabalho, né? Porque onde tem cena de uso de crack, pode estar havendo a venda do entorpecente. Então, você tem que separar essas coisas. Você tem problema de saúde mental, né? Você vê alguns casos que são necessariamente de saúde mental. Então, eu tenho debatido internamente, e a saúde é um grande aliado. A gente tem que entender o que é da assistência e o que é da saúde. Então, o problema de saúde mental, ele acaba muitas vezes indo para um abrigo nosso, um acolhimento nosso. Mas o acolhimento por si só não vai resolver aquele problema. E a própria ida para o abrigo é uma coisa que tem que ser voluntária, né? Sempre voluntária. E historicamente sempre. Os abrigos não têm sido atrativos. Como fazer isso? Como fazer essa transição da rua para o abrigo, de modo que a pessoa queira ir para o abrigo, seja estimulada e a também fazer a transição da sua vida, né? Eu quero te dizer que a assistência social, eu quero fazer aqui uma reverência às assistentes sociais, elas têm um trabalho muito interessante. Maioria mulheres, né? Maioria mulheres, né? Pessoas sensíveis, comprometidas, pessoas qualificadas. É uma classe muito qualificada profissionalmente. E o trabalho delas é exatamente o acolhimento. Mas a rua, por incrível que pareça, para algumas pessoas, a rua tem um atrativo. Porque hoje, lamentavelmente, a gente vê pessoas que praticamente nasceram na rua e, às vezes, tem ainda aquele vínculo. Então, a gente tem sim que melhorar os abrigos, a gente tem que sim melhorar as nossas abordagens. E eu acho que o grande desafio que eu vejo hoje na Secretaria é a reinserção social. Aquela pessoa, né? Hoje pela manhã até recebi um vídeo de uma pessoa que foi acolhida por nós, né? E que hoje voltou para sua casa, mora em outro estado, embora parte, é preciso que se diga, que quem está na rua da cidade do Rio de Janeiro, eu posso te dizer que 80% são da cidade do Rio de Janeiro. Tem um outro dado também, que são pessoas, por exemplo, que trabalham na cidade do Rio de Janeiro, moram na Baixada Fluminense e não tem como voltar para casa. E ficam de segunda a sexta. Ficam de segunda a sexta. Então é como se a gente tivesse uma população transitória, né? Isso já se tentou resolver com os hotéis populares, sim, né? Ainda existem, hoje a gente chama de albergue, a gente tem os abrigos, mas eu acho que tem que ter assim um protocolo, não só um protocolo de acolhimento, né? Mas trabalhar aquele nosso acolhido, o nosso abrigado, para que ele possa se reinserir no mercado de trabalho. Praticamente na boca do carnaval. E a Secretaria sempre tem várias ações, né, voltadas para crianças. Sim, já estamos trabalhando. Bom que se diga, estamos trabalhando já há algum tempinho, desde que começaram os ensaios técnicos, né? E a população que comparece nos ensaios técnicos é uma população diferente daquela que está nos dias reservados
reservados ao carnaval. Nós temos aqui, vou até antecipar aqui, já um trabalho, né, de uma homenagem à tia Seata, que é uma mulher negra, né, que desenvolveu, acolheu os sambistas. Então a gente está mostrando que cuidar da criança e cuidar da mulher também é importante. E como é que vai ser esse trabalho de homenagem? A gente tem um trabalho muito interessante, porque a partir do episódio de uma criança que foi alcançada por um carro alegórico, a Secretaria de Assistência desenvolveu uma parceria a pedido do Juizado da Criança e da Adolescência, da Infância e da Adolescência. Então nós acolhemos durante todos aqueles dias os filhos e filhas dos ambulantes que estão trabalhando. Então eles ficam sob a tutela da Secretaria, com ações lúdicas, com alimentação, com lugar para dormir. Então a gente vai ocupar um espaço de uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos um trabalho voltado para a identificação das crianças, das pulseiras, né? Nós temos um trabalho só no Sambódromo ou vai ter nos blocos? Não, nos blocos, também na Intendente Magalhães, né? Nos locais que a gente sabe que tem uma grande concentração. Aproveitar e fazer um pedido aqui, né? A gente vai trabalhar de uma forma na mídia social isso, e a possibilidade de estar colocando aí nos espaços de convivência, né, a campanha desse ano, que tem esse olhar de proteção à criança e proteção à mulher. E que marca que você pretende deixar no final da sua gestão na secretaria? Como é que você quer, ao final de tudo, ser lembrada como secretária? Olha, eu vou te dizer que eu trabalho muito, né? Eu estou aí numa imersão. Amanhã estou fazendo uma visita aos equipamentos que já venho fazendo. Estamos apresentando projetos, estamos estabelecendo canais de diálogo, interlocução. Estamos querendo melhorar as nossas estratégias, né? Então, assim, eu espero que ao final, né, as pessoas saibam que passou por ali uma pessoa comprometida, né, comprometida com a cidadania, com a democracia, com o enfrentamento à violência, com o enfrentamento à vulnerabilidade, e que a gente possa, ao final, oferecer um serviço mais qualificado, né? A gente possa ter capacidade de trabalhar um lado que eu acho que precisa ser melhor trabalhado. Não que as pessoas que passaram por lá não se dedicaram, que, pelo contrário, todas foram muito dedicadas e competentes, mas a gente tem que trabalhar a reinserção social. Isso é muito importante. E quem está me ouvindo, a sociedade tem que estar do lado disso. Eu vejo, quem tem fome tem pressa, não tenho dúvida disso. Mas eu vejo... dizia o Betinho. Todo mundo, chega o Natal, né? Faz uma coisa, arrecada dinheiro, distribui quentinha. Será que, além disso, eu não poderia pensar, né, em trazer para a minha comunidade, será que eu não podia ajudar essa pessoa, encaminhando essa pessoa para o mercado de trabalho, né? Quantas igrejas tem no bairro da Tijuca, onde eu moro? Sejam evangélicas, cristãs, católicas, né? Será que a gente não pode fazer outras coisas, além de dar alimentação? Será que a gente não pode contribuir, ajudar numa qualificação para o trabalho, ajudar as mulheres que estão lá a serem empreendedoras, né? Nós temos um projeto super bacana lá, com Rotary, de empreendedorismo, ajudando essas mulheres a se qualificarem mais. Então, eu quero ser essa pessoa assim, alguém que, não que descobriu a roda, mas alguém que tem um compromisso real para reduzir a vulnerabilidade e a injustiça social. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com a secretária municipal de Assistência Social, deputada e delegada Marta Rocha. Fique com a gente. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com a secretária municipal de Assistência Social da cidade do Rio, Marta Rocha. Marta, você foi a primeira e única mulher a comandar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Imagina o machismo que você enfrentou lá, né? Como é que foi isso? Olha, e como é que é até hoje, né? Primeiro eu quero te dizer que como chefe da Polícia Civil isso não aconteceu.
talvez porque a esfera do poder tivesse diferente, né? Mas eu tenho duas passagens que mostram um pouco como era árduo o caminho para a mulher. Eu cheguei na Polícia Civil em 83. O Brasil passava por um processo de redemocratização. E a primeira dificuldade que eu tive ali, eu e as 250 mulheres que foram aprovadas, no meu primeiro dia de plantão, eu olhei para o lado, procurei o policial mais simpático e perguntei onde era o banheiro. E não tinha banheiro para as mulheres, porque não tinha mulher na Polícia Civil. Isso pode parecer pequeno, pode parecer simples, não é pequeno, mas não é. Né? Aliás, as parlamentares, quem puder assistir o Lobby do Batom, um documentário super interessante, as parlamentares que trabalharam na época da construção da Constituição da República de 88 passaram pelo mesmo problema. Não tinha banheiro no plenário para as mulheres. Então, ali já foi aquela dificuldade. E posteriormente... E a gente está falando de 1988. Exatamente. E depois, já chegando 10, 12 anos depois, eu era delegada e eu assumi um departamento. E eu era uma delegada de segunda, assumindo um departamento que tradicionalmente, até aquele momento, só tinha sido ocupado por homens. Depois até outras mulheres ocuparam. E qual era esse departamento? Departamento Geral de Polícia Especializada, que pega exatamente a divisão de roubos e furtos, o meio ambiente, a DECODE, DRE, seja lá a nomenclatura que tenha, né? E aí saiu uma notícia no jornal dizendo que os delegados iriam entregar os seus cargos porque não concordavam em ser dirigidos por uma mulher. E eu me lembro, Mônica, que eu fiz uma reunião de 10 minutos. E a única coisa assim que eu disse, bom dia, como vai lá? O único recado que eu verdadeiramente quis deixar para eles, eu disse, olha, eu li uma notícia de que haverão vários delegados pedindo demissão do cargo. Então, por favor, façam isso, porque eu vou mudar os cargos, vou mudar as direções. Levantei, peguei minha bolsa e fui embora. Então, assim, eu acho que quando eu cheguei... E aí depois ninguém pediu, eu fiz as mudanças e nenhum daqueles que diziam, né? A reportagem, inclusive, né? Tinha uma coisa assim, um delegado antigo que não quer se identificar, mas que está numa delegacia operacional, né? Então, assim, eu estou até hoje com muito respeito, depois tornaram-se meus amigos, conheceram o meu trabalho. Eu também não conduzo a minha vida olhando pelo retrovisor, então eu toco a minha vida olhando para frente, e aí isso não aconteceu. Mas eu acho que o que me fez também chegar ao cargo mais importante é que eu sempre trabalhei na ponta, seja como plantonista, seja como delegado titular. Desses 30 anos, 20 anos eu passei nas delegacias. Então eu acho que isso foi. Hoje, eu acho que a polícia está diametralmente melhor. Mas ainda, tem muitas mulheres agora. Muitas mulheres, e eu quero te dizer que depois que eu saí em 2014. Eu adoraria ter visto outra mulher ocupando aquele cargo. Pois é. Eu acho que já vai lá para os 7... Já é tempo, né? 7 delegados como secretário e nenhuma mulher. Eu sei que tem mulheres muito competentes que estariam preparadas para ocupar aquele lugar. E como deputada estadual, você instalou e presidiu uma CPI contra a intolerância religiosa. Recentemente nós vimos um centro espírita no Maracanã, que é vizinho lá de nós, moramos na Tijuca, eu também moro na Tijuca, e ser destruído, né? Foi assaltado, destruído, levaram as torneiras, levaram a geladeira e deixaram uma Bíblia na porta. Sim. Pela sua experiência, pela sua vivência nessa CPI, como é que a gente faz para o Rio de Janeiro deixar esse triste ranking de ser o maior estado com intolerância religiosa? Eu acho que primeiro a gente tem que ampliar a política pública que trata desse assunto. Nós somos cerca de 150 delegacias, 92 municípios, e só temos uma delegacia que é a DECRAD. E a gente tem situações muito desenhadas, por exemplo, em Campos, na região dos Lagos, na Baixada Fluminense. E é curioso, e aí é para a gente ter atenção, que a religião que sofre os maiores casos de violência na prática da intolerância é a religião de matriz africana. E na matriz africana, as mulheres têm protagonismo.
Então, quando a gente olhar para esse tipo de ação, a gente tem que verificar se além da intolerância você não tem também uma violência de gênero. Nesse centro espírita era uma mãe de santo, por acaso, né? Então, eu acho que a gente tem... E não é só a religião de matriz africana. Recentemente, a gente também leu, por exemplo, o aumento do número de bandas de rock que cantam músicas de nazistas, né? Então, não vamos achar que isso não acontece com os católicos. Nós tivemos o caso da santa que foi destruída, né? Então, assim, não vamos achar que isso não acontece, mas eu acho que a gente tem que, para enfrentar isso, trabalhar na prevenção, entender, né, da liberdade religiosa, que todo mundo tem, que tem a possibilidade de manifestar sua fé, mas também acho que a gente tem uma rede de proteção muito acanhada. A gente tem que ampliar essas ações, seja na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Ministério Público, na Defensoria e também nas próprias prefeituras, isso é importante. Vamos para o nosso momento cartomante. Estava de cabeça para baixo, não pode, que dá azar. Sim. Pode tirar uma carta. Gostei dessa coisa. Saudades da minha laje. Do que você tem nostalgia no Rio de Janeiro? Eu tenho nostalgia de brincar na rua. Pode tirar mais uma. Cheio de fome. Onde e o que você gosta de comer aqui no Rio de Janeiro? Gente, olha, pode fazer o comercial? Pode. Eu sou filha de português, imigrante, eu sou filha de imigrante português, então onde tiver um bom bacalhau eu estou por perto, tá? E eu amo massa, então quero mandar um abraço aqui pro povo do restaurante Ana, que me recebe super bem sempre. Então agora vamos pro nosso momento Cadeira no Portão. Cadeira no Portão é aquele momento que lá na Penha devia ter, lá em Bangu também tinha, no verão agora, nesse calor, não com temporal, mas sem temporal, calor de noite, pega a cadeira de praia, bota no portão e vai... Fofocar. Então agora nós vamos fofocar, falar das pessoas. Marta Rocha. Gente, eu falava sempre para todo mundo que me perguntava se eu... Como é que é carregar esse nome? As pessoas me perguntavam se o meu nome era homenagem a ela. Eu adoraria dizer que sim, mas não é verdade. Meu pai, que está no céu, é um homem supersticioso. E a minha geração é a geração das Márcias. Só que meu pai, lá na aldeia em Portugal, que é desse tamaninho, tinha uma Márcia que era... parente dele, ele dizia que a menina era muito doente, tinha sofrido muito, então ele não queria que eu fosse Márcia. E aí virei Marta, e como ele é supersticioso, Marta com H, então era pior ainda que não tinha ninguém. Então quando me falavam dela, eu dizia, ela é eterna, eu só sou a delegada. Leonel Brizola. Gente do céu, olha, eu acho que não tem, quem vai me visitar vai encontrar na minha cadeira, né, uma bandana que tá lá, Brizola vive. Então, assim, eu tenho muito orgulho de estar no PDT. Eu acho que o Brizola foi embora muito cedo, nos deixou órfãos, né? Nós temos um bloco de carnaval no PDT chamado Órfãos do Brizola, né? Que vale a pena conhecer. E vai desfilar esse ano? Não desfila, mas faz um sambinha bacana ali. O PDT está na Praça Tiradentes, né? Então faz um sambinha bem bacana. Vou até divulgar nas minhas redes. Concentra, mas não sai. Concentra, mas não sai. E acho que o Brizola, eu volto a dizer, né? Ele tinha um compromisso com as crianças, ele dizia, né? Se ninguém tem privilégio, exceto as crianças. Ele era um nacionalista, ele amava o povo brasileiro, entendia essa diversidade do povo brasileiro, né? Esse socialismo moreno. Então, dizer para ele que está no céu, que de vez em quando nos ilumina, que ele faz muita falta. Darcy Ribeiro. Claro que sim, né? Nós acabamos, né? Você vê, né? Darcy falou do cinema, Darcy falou da população indígena. Esse tema, né? Da população originária, que é tão reconhecido hoje, né? Aí vamos lembrar, né, que nós tínhamos aqui uma escola de cinema que foi fechada pelo governo do estado. Então, Darcy foi um pensador. Acho que Darcy nos inspirou. Ele pensou e eu acho que Brizola concretizou. Eu acho que essa química entre os dois deu muito certo. Roberto Dinamite, eu sou vascaína. E aí acho assim, Roberto foi um ídolo da minha geração, né? Roberto
foi um parlamentar atuante. Quando eu cheguei, ele tinha deixado naquele momento de estar no mandato, mas ele tinha uma aproximação com a população, com a classe menos favorecida, veio da Baixada Fluminense. Então, acho que a história do Roberto conta um pouco, né, a trajetória de que inúmeros jovens, através do esporte, né, conseguem modificar a sua vida. E onde o Roberto estiver, a gente vai cantar, né, vai lembrar do Vasco, e cada vez que a gente lembrar do Vasco, vai lembrar do Roberto. E ele tem uma história muito, muito bacana com o Zico, né, que os dois eram muito amigos. Sim. E é um exemplo, assim, de como no futebol não precisa ter essa rivalidade, essa violência, né, que muitas vezes se propaga entre as torcidas. Eduardo Marido. Ele vai ficar super orgulhoso de ver. Eduardo. Como é que é? Ele é seu companheiro? Como é que é, assim, ele tá com uma mulher, assim, tão poderosa? Eu acho que a gente tem uma relação tão boa, né? Nós já éramos amigos, as nossas mães eram amigas. Eu conheço o Eduardo, ele tem 4 anos a mais do que eu, então eu estava saindo da adolescência, ele já estava um jovem, a gente se esbarrou várias vezes na vida, e há 7 anos atrás a gente meio que se reencontrou, meio que deixar de falar como amigo, e é tão interessante, né? Que eu virei para o meu irmão que está no céu, que morreu muito cedo, e eu falei, coisa estranha, Eduardo agora me liga todo dia, quer conversar, e meu irmão falou, mas você não está entendendo? E eu realmente não estava entendendo. Agora, Eduardo tem 2 coisas que eu acho que são muito importantes para quem vive com uma pessoa como eu, né? Primeiro, Eduardo é um senhor companheiro, então ele entende bem a minha atividade na política, que não é fácil trabalhar com uma pessoa. Ele te acompanha? Ele me acompanha. Não, me acompanha super tranquilo, né? Assim, tem uma visão política igual à minha, porque eu acho que seria difícil você ter visões diferentes, né? E eu acho que a gente tem uma relação muito companheira, muito estável. Pelo que você está me falando, então, foi um amor maduro, né? Foi um amor maduro. Um amor maduro é mais... Eu acho que resolvido, mais estável, mais... Eu acho, né, que ele é um amor mais sereno, entendeu? Eu acho que a gente tem tudo que um casal precisa ter e precisa ter, né? A gente se gosta, a gente se ama, a gente gosta de conversar, a gente gosta de estar junto. Ele é super compreensivo com essa minha vida, mas eu também consigo estabelecer os momentos que são de Eduardo. Então, os momentos que são de Eduardo são momentos do Eduardo. Então, eu acho que isso facilita um pouco. Mas ele vai ficar super vaidoso. Marta Rocha, uma frase que te define. Vou passar por Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Se você tem propósito na sua vida, se aquilo que você está fazendo tem propósito, vai valer a pena e você vai conseguir realizar. Então, Tintim, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Bom demais estar aqui com você. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.